Boa noite, tudo bem? Hoje eu venho aqui vestido de preto. Não é a volta do Hack se abafando, ainda não. Imagino que ele deve voltar ao canal nos outros dias. Estou aqui nesse cenário em branco para falar de um assunto que hoje eu considero vital a gente falar, e como foi um assunto extremamente trágico, uma tragédia muito grande que aconteceu no nosso país. Eu imagino que eu deva vir de preto, em forma de respeito e luto a todos os mortos de Suzano. Algo que chocou o país na semana passada e que eu acho que o canal estaria fazendo uma besteira se deixasse passar em branco. Então, gostaria de fazer esse vídeo em respeito a Suzano. Konnichiwa, galera, ou não tão konnichiwa assim, que me aproximar um pouco mais. Hoje eu venho a vocês aqui pra gravar um vídeo, como eu já falei sobre o atentado, não pode falar de atentado, mas o crime, realmente. Talvez até atentado, não sei como definir. Que aconteceu em Suzano, no dia 15 ou 14, né? E, para quem ainda não está informado, foi um assassinato onde 2 ex-alunos entraram na escola de Suzano, e atiraram contra as crianças, contra os estudantes, os alunos de lá, inclusive contra a diretora do colégio, e mataram, acho que foram 10 pessoas. Fora feridas. Foi um crime bem pesado que aconteceu. Bom, galera, antes de tudo, gostaria de falar que esse tema ele é complicado que a gente falar e bem difícil. Acho complicado que algum parente ou conhecido de alguém lá de Suzano esteja vendo esse vídeo, mas caso esteja, esse é um momento que eu acho que você tem que ter muita força, porque é um momento muito complicado, um momento com pessoas que estão à sua volta se foram. Eu acho que é um momento que para os pais, então, deve ser simplesmente dificílimo de aceitar, porque, cara, muitas vezes pra gente a escola, ela simboliza uma proteção, entende? Ela simboliza que você está botando seu filho na mão de alguém que vai saber cuidar dele e que ele vai para o lugar onde ele vai aprender algo para voltar alguém melhor, no sentido de ter mais conhecimento e seguro, acima de tudo seguro, sabe? E no momento em que você coloca seu filho na escola, no horário, ele volta, quer dizer, no caso ele não volta, imagino que deve ser uma tristeza para um pai que é incalculável, sabe? É uma perca impensável mesmo. Então, para todo mundo dessa região, eu gostaria de desejar força nesse momento. Perder um parente próximo, um amigo próximo, ou filho, gostaria de desejar força, porque é um momento complicado. Para quem também não tá muito afim de ficar falando sobre isso, pode encerrar o vídeo por aqui, vai ver outro vídeo do canal, não tem problema algum. Mas eu acho necessário a gente fazer não só algumas palavras de condolência e um luto sobre essas crianças, mas eu também acho necessário a gente falar sobre, fazer uma reflexão sobre tudo isso, tá? Eu vou tentar falar tudo aqui da maneira menos politizada e partidarizada possível, tentando ao máximo ficar isento de políticas e opiniões políticas, porque quando eu tiver que dar minha opinião política, vou deixar explícito, porque eu acho que esse não é um momento onde a gente deva pegar uma catástrofe, uma fatalidade dessa
e culpar um homem, culpar um personagem, até porque eu imagino que seja uma situação que o nosso país carrega há muito tempo e que não seria curada de um dia para o outro de qualquer jeito. Então, acho que fazer isso é um pouco até de futilidade, sabe? Um pouco de falsidade. Então, acho que não é um momento pra gente falar de política ou criar um aspecto político ou algo do gênero. Acho que é um momento da gente refletir e conversar o que pode ter ou não pode levar a isso. E conversar e fazer uma reflexão sobre toda essa situação, tá? Então, eu gostaria de falar, conversar com vocês com isso, com base em algumas coisas que eu ouvi durante a semana relacionadas ao que aconteceu. Não foi só uma pessoa que veio me falar, o que aconteceu é totalmente sem sentido, é ilógico, não entendo como isso pode acontecer. E se a gente realmente pensar assim racionalmente, eu acho que é extremamente complicado entender algo, sabe? Porque a gente pensa que o cara não ganhou nada fazendo tudo aquilo, mesmo que tivesse sofrido, ele não ganha nada, ele não tem uma vantagem por matar tanta gente. E ele não satisfez a raiva dele de forma efetiva também, porque acabou, simplesmente acabou pra ele também. E, cara, é um crime que simplesmente tá levando a vida de mais gente que poderia mudar alguma coisa, sabe? Então, pensando racionalmente, é algo que realmente não faz sentido acontecer. Mas eu acho que a gente, no Brasil e em outros países, muitas vezes se contenta com um pensamento extremamente racional, porém momentâneo, sabe? Tem que considerar o momento como se fosse uma regra. Isso é um pouco problemático. Durante anos, no Brasil, nos Estados Unidos, acontecem crimes pesados. E nos Estados Unidos, principalmente, acontecem alguns crimes de massacre em escolas onde atiradores chegam e atiram e causam uma série de problemas. E, bom, isso tá na cara que é um problema muito sério que esse país enfrenta. E no Brasil, isso que parecia uma realidade tão longa e tão distante aconteceu cada vez mais, né? A gente pode pensar nos massacres que já aconteceram aqui no Brasil. Na verdade, o principal massacre, que foi o massacre de Realengo, né? Onde entrou uma criança na escola e acabou causando o crime escolar de uma proporção gigantesca, certo? E uma fatalidade gigante. Agora esse novo, a gente pode falar massacre, ataque escolar que aconteceu na escola Raul Brasil, que é uma escola estadual, mostra que essa realidade que antes era tão distante da gente se torna cada vez mais próxima. Então, a gente tem um problema muito grande que está acontecendo nos Estados Unidos e parece que começa a acontecer cada vez mais vezes aqui. Nesse massacre, pra gente falar massacre, dentro da Escola Estadual Raul Brasil, a gente teve confirmada a morte de 10 crianças. Em Realengo foi um número bem mais elevado. Mas em todos é uma situação parecida, um aluno ou ex-aluno que entra, invade e causa todo esse dano à população. E se a gente for tentar juntar esse caso com outros casos, a gente vai reparar uma estrutura um pouco parecida, onde os alunos geralmente eram crianças ou adolescentes, raramente passam de 20 anos, nesse caso tem um dos envolvidos que passava, mas o outro não. E essa pessoa entra em um estado de espírito onde ela
não vê sentido em alguma coisa e vá fazer esse atentado de uma forma até um pouco natural e sádica. Mas é uma pessoa que geralmente por anos naquela escola sofreu bullying, teve problemas. Tinha muitas vezes problema psiquiátrico, acredito que em todas, mas já tivesse um pequeno problema psiquiátrico nunca diagnosticado, ou se já diagnosticado, nunca tratado devidamente. E acaba causando esse massacre. Se a gente for analisar mais essa fórmula, a gente pode perceber algumas coisas diferentes que podem nos fazer refletir um pouco sobre a sociedade, certo? A gente pode pensar nesse massacre primeiramente de Suzano como uma série de fatores. E nesse vídeo não quero envolver, que nem eu falei, não vou tentar politizar, problematizar essa parte governamental. Então não vou falar, podia ter mais segurança naquela escola, podia ter, porque realmente, se a gente for analisar, é uma escola que se 2 caras entraram com uma arma, mataram tanta gente, cara, a segurança é pífia. Porque 2 pessoas aleatórias puderam entrar com tanta coisa, quer dizer, não tem nada protegendo a escola, não tem nenhuma segurança em volta para conseguir fazer isso parar antes. Então, eu acredito que realmente, se a gente fosse falar de questão de segurança, a gente seria outro ponto, mas não é isso que eu quero me focar. O que eu quero focar é numa reflexão sobre a nossa vida e o mundo, partindo do princípio dessa escola estadual, tá certo? Então, eu gostaria de que vocês refletissem comigo algumas coisas que a gente tem hoje no mundo e que podem levar a ocasionar tudo isso que está acontecendo, tá certo? Bom, o primeiro ponto, eu tenho que falar o que a gente vive hoje. Um sistema econômico que o Brasil aborda e atinge cada vez mais, atualmente, principalmente, e é um sistema econômico chamado capitalismo, certo? E o capitalismo ainda tem vários ramos, e o Brasil cada vez mais, principalmente agora nesse governo atual, sem querer usar ele de exemplo, mas o Brasil se aproxima mais de um neoliberalismo, muitas vezes, assim como já se aproximou até em governos anteriores em algumas ações. E o que o capitalismo ele propõe para o ser humano? O capitalismo propõe que a competição humana por meio do dinheiro, competição financeira e disponibilidade de compra irá causar uma disputa e uma concorrência natural no mercado, a qual vai fazer com que os preços entrassem em equilíbrio e as condições de vida melhorassem para todos, afinal todos gostariam de produtos cada vez melhores, forçando com que fizesse produtos cada vez melhores, e para isso terem que contratar mais funcionários e funcionários cada vez melhores, pagando cada vez mais, e isso por si só regularia o mercado. Esse é o princípio do neoliberalismo. E também é o princípio basicamente do capitalismo, que vai ser uma disputa pelo lucro, né? Claro, o capitalismo tem várias outras ismas, como o keynesianismo e outras, mas no neoliberalismo o foco realmente é o lucro e a produtividade cada vez mais alta, causando uma competição e um regulamento do dinheiro por meio da mão invisível. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque esse sistema político, assim como qualquer outro, ele se reflete totalmente em nossa questão social, tá certo? Se a gente for pensar, né, toda a questão social histórica foi refletida às vezes por um sistema político ou econômico do local. Isso não muda com o capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema que respeita a natureza humana. Então, pegando a natureza humana por Maquiavel, Hobbes e outros filósofos antigos, a gente consegue, e até alguns mais recentes, né, que também tem uma visão mais pessimista do ser humano, a gente consegue ter um paradeiro que o ser humano seria algo ávido para poder, algo mesquinho, algo que vá atrás de seus objetivos a qualquer custo. E isso justifica bem o bom funcionamento do capitalismo. Afinal, o capitalismo ele sai desse pressuposto que o ser humano é isso, e logo, como ele respeita a natureza humana, o capitalismo em si é respeitado e bem trabalhado, e consegue funcionar de uma maneira X, certo? Por tal motivo também o comunismo não consegue se adaptar ao ser humano, pois o ser humano ele é muito ávido por poder para aceitar uma situação de comunismo.
Então, também não, um sistema econômico não funciona. E agora você me pergunta por que eu estou falando tudo isso? Porque isso entra em um dos aspectos que possibilitou o acontecimento desse atentado. Você fala, sistema econômico? Sim. Como eu já disse, o sistema econômico reflete no social. E um sistema econômico que visa na competição do ser humano, ele causa com que essa competição se reflita em todos os seus ambientes. Isso também é válido para escolas. Então, nas escolas, a competição muitas vezes é evidente. Alguém quer ficar mais famoso, alguém quer ficar mais popular, alguém quer ficar mais cultuado, e para isso usa técnicas de humilhação e dominação contra o seu próprio colega. E essas técnicas muitas vezes são chamadas de bullying. Essas técnicas seriam muitas vezes humilhar, bater, fazer bullying, chacota e um monte de outras coisas que podem causar problemas muito sérios nessa pessoa. Se essa pessoa já tiver um pequeno transtorno mental, um bullying avançado, um bullying severo, pode causar um agravamento desse problema que vai causar, às vezes, uma catástrofe gigantesca. Isso acontece na maioria das escolas, e tanto nos Estados Unidos, a criança que sofria bullying causou isso, e cada vez acontece mais no Brasil. Quanto mais a gente entra no mercado competitivo, parece que as crianças e o bullying, ele aumenta mais. Parece que o preconceito, a necessidade da desmotivação e da desvalorização do próximo, ela aumenta mais conforme o sistema econômico nosso avança mais, parece que isso acontece mais. E isso causa um agravamento da situação de vários distúrbios mentais, de problemas que podem vir ocasionar uma catástrofe como essa. Então acho que o primeiro ponto de reflexão é esse. O primeiro ponto que causou esse atentado, esse massacre, seria a presença do bullying, causando uma mudança e um agravamento do distúrbio mental, de problemas mentais que provavelmente os agressores tinham, mesmo que fosse em pequena escala, em minúscula escala, na escola de Suzano. O segundo ponto que a gente tem que falar é que os agressores, eles tinham algumas características já incômodas. Eles adoravam jogos de tiro e tudo mais, até isso é ok. Quem tá querendo culpar o jogo, culpar a arma, culpar o bagulho, porque o moleque jogava jogo de tiro o dia inteiro, isso daí logo ele fez isso porque eu... Não. Cara, tem gente aí que é campeão mundial em CS. CS é um jogo de tiro em primeira pessoa, quer dizer que essa pessoa, então um dia vai virar um atirador. Não. Se fosse por isso, eu jogo FIFA de todo, então seria um grande jogo de futebol. Não, sou horrível. Então o videogame ele não influencia a pessoa a ponto de tirar ela. O que pode causar a pessoa ter um distúrbio mental, esse distúrbio ser associado ao videogame. Não ao videogame porque ele causou, mas ele pode refletir esse distúrbio mental em atitudes relacionadas ao game, alguma coisa que ele goste. E isso realmente acontecia com esses meninos. Eles claramente mostravam um fascínio por arma, um fascínio por tiro, um fascínio por tudo por meio de equipamentos de Call of Duty, acho que era Call of Duty, né, que eles gostavam, alguma coisa assim, que era um jogo de tiro também. E eles mostravam todas as faces já de sociopatia, de psicopatia, em apetrechos, armas que eles gostavam de portar e tudo mais, que uma análise do perfil desses meninos por Facebook e Instagram de pouco tempo poderia já ter prevenido toda essa situação, porque visivelmente eles tinham algo a ser visto, sabe? Se olhar pra alguém e só ficar com uma foto de arma o tempo todo, falando que vai matar alguém o tempo todo, algo do gênero, não tô falando que é o caso dos meninos, mas que aconteceu já em algum caso, cara, isso já é uma evidência. E muita gente fala, mas eu nunca deixaria isso passar. Deixa. Às vezes isso tá passando tão rápido aqui no seu feed que você nem olha a foto, nem olha o detalhe, sabe? Tinha um vídeo, não sei se vocês lembram isso, que tinha no Facebook, de como que a gente não percebe um atentado. E aí mostrava a menina tendo o dia a dia todo dela, nada tinha um atentado, e aí o vídeo voltava mostrando todas as provas e evidências que tinham naquele vídeo. Da pessoa com um livro com arma, sobre arma, da pessoa postando uma foto com uma pistola apontada para a câmera, e todos os princípios que podiam ocasionar isso, e que a gente não vê. Então acho que assim, a atenção também para a pessoa que está do lado é importante. Porque você pode prevenir situações horrorosas, você pode às vezes salvar literalmente ela de algum problema e evitar situações que sejam realmente
uma calamidade como foi essa. Então, acho que o segundo ponto é o próprio distúrbio das pessoas que não foi prevenido e previsto por qualquer um antes. E o terceiro ponto, que é o ponto mais fútil de falar, é a disponibilidade de pessoa ter uma arma. A verdade é que se os meninos não tivessem acesso a todas essas armas e todo esse equipamento, no Brasil eles têm de forma ilegal, mas com um porte de armas mais solto, eles podem talvez ter esse acesso muito mais facilmente. Se ele tivesse a arma, ele teria feito isso. Simples. Então, o acesso deles à arma é um dos pontos causadores também de tudo isso. E não pode ser negado. Então, eu acho que a gente tem que colocar ele também como ponto causador. O acesso às armas. E aí você me diz, pô, Rex, o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que a gente tem pontos que eu acho que são necessários mudar. Eu vou dar um exemplo, eu nunca ouvi falar, na real, talvez tenha, mas eu nunca ouvi falar de algum crime como esse na Noruega, na Suécia, em outros países nórdicos, talvez como Islândia, porque lá a cultura, ela pega muito mais a doutrina keynesianista. E lá as pessoas ganham mais dinheiro, mas elas têm um salário muito mais próximo um do outro, uma realidade muito mais próxima um do outro, e todas elas meio que vivem para criar algo para ajudar a coletividade, para ajudar o espaço onde vivem. E isso, numa política atual, como temos no Brasil, como temos nos Estados Unidos e em outros lugares, é inviável. Aqui as pessoas elas ganham pensando no lucro e no objetivo próprio. Isso é um problema, porque causa competição acelerada e a desvalorização do próximo, podendo causar grandes problemas mentais de pessoas, como foi o caso nessa escola Raul Brasil. Se a gente pudesse pegar um quarto fator para isso tudo, a gente poderia falar que a escola é complicada. Todo mundo que estuda nessa escola, eu tenho amigos de Suzano. Eu soube essa notícia de Suzano, pra vocês terem noção, antes de sair na mídia. Por causa que meu amigo lá, que estuda lá na região, ele estudou japonês nessa escola por um tempo e soube de primeira mão tudo o que estava acontecendo lá. E, bom, essa escola, falam que ela é complicada, não é uma escola fácil, é uma escola muito certinha, muito regrada, sabe? E aí você fala também, essa pressão pode ter piorado a situação dos alunos? Pode. Mas o ponto é o seguinte, toda essa pressão, todo esse bullying, toda essa competição que faz com que um ser queira prejudicar o próximo, ela é acelerada, ela é incentivada, ela é acrescida por meio dessa competição. O ser humano causa com ele mesmo. Uma competição interespecífica que está matando a gente aos poucos. Você acha que é só no Brasil? Você acha que só é esse caso? Mas há alguns meses já aconteceu um caso muito parecido em Goiás, onde um aluno chegou e matou 2 alunos por causa do bullying. A gente vê isso direto nos Estados Unidos acontecer. Então não é uma realidade só nossa. Essa competição acelerada, onde só se vive o lucro próprio, ela está causando um problema muito sério. E eu acho que antes do ser humano hoje ver as ciências exatas como uma prioridade, pensar um robô, pensar alguma coisa, eu acho que é o momento da gente parar, estudar as ciências humanas, valorizar a sociologia, valorizar a filosofia e ver o que toda essa competição que nos cerca está causando conosco. E ao vermos isso, talvez a gente possa reavaliar nosso sistema político, nosso sistema econômico, de uma forma em que toda essa competição e todo esse problema que está literalmente dizimando o Brasil possam ser repensados, recalculados e refeitos de uma maneira melhor e mais efetiva. Então o meu alarde desse vídeo hoje é: valorize as ciências humanas. Vamos estudar esse caso. Vamos estudar outros casos. E vamos valorizar ao máximo agora a sociologia e a filosofia, para a gente poder refletir o ser humano e pensar no que a gente pode fazer para esse cenário caótico de massacres em escolas, para esse cenário caótico de massacres como teve também agora lá no Paquistão, eu acho, que matou 50 pessoas dentro de uma mesquita. Todo esse cenário caótico de competição do ser humano na pressa tentar diminuir o outro, causando problemas tão gigantes, todo esse cenário possa ser apaziguado. Porque hoje a gente estuda ciências exatas, a gente vangloria ciências exatas, a gente fala que ela é a mais difícil, mas a verdade é que a ciência exata ela estuda o fenômeno. E ela estuda para fazer o conforto, fazer tecnologia para o ser humano. Mas ela não estuda o ser humano.
E não adianta você ter o aparelho mais caro do mundo se você não tem o mínimo ou pelo menos a tentativa do conhecimento próprio para você poder entender o como esse objeto cabe na sociedade. No passado a gente teve muitas revoluções industriais e todas eram juntas com fatos sociais. Mas hoje as ciências sociais caíram tanto em desuso, em desvalorização, que as indústrias tentam forçar na gente uma revolução industrial 4.0, 5.0, mas não entra tão efetivamente porque a mudança social não é tão forte como era no passado. Isso porque não temos mais sociólogos, filósofos como no passado, que causavam uma mudança de raciocínio nas pessoas tão grande a ponto de acompanhar uma revolução industrial. Então eu acho que é momento de hoje da gente repensar nossas prioridades, repensar a valorização das matérias e das coisas no mundo, para a gente poder valorizar as ciências sociais nas escolas, ciências sociais no mundo, para a gente poder interpretar o que está acontecendo e buscar a melhor solução para tudo isso e que fazendo assim com que esse caso não ocorra. Eu podia fazer só um vídeo de força, podia só fazer um vídeo de luto, mas nem minha força e nem o luto iriam falar e fazer essa situação parar. Então eu venho aqui fazer um vídeo de reflexão para que a gente possa procurar juntos um jeito e um método para diminuir essa situação. Bom galera, essa é a minha forma de verdade de homenagear e prestar os meus sentimentos a todo mundo de Suzano. Se você mora aí na cidade, força pra você. Se você conhece pessoas, mais força ainda. Nesse momento, eu acho que todos estamos juntos, antes de qualquer luta, pela luta das pessoas e do bem de todo mundo. Serei encerrar o vídeo por aqui. Nosso canal é de anime, geralmente é mais animado e tudo mais. Deixa o botão de inscrever aqui, o like, compartilha aí o vídeo se você gostou da reflexão que eu propus. E é isso aí galera. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. E fui.